cromossomos humanos estão desaparecendo. E a culpa é minha. E de todos os outros homens. Ou pelo menos somos nós, homens, que estamos carregando o prenúncio de uma grande catástrofe. Por padrão, em cada célula da espécie humana, o seu DNA é organizado em 46 cromossomos. E esse não é um número par à toa. Cada um deles possui uma cara metade, que formam um par que chamamos de cromossomos homólogos, em que um veio da mãe e o outro do pai. Ambos possuem cópias diferentes dos mesmos genes. Por exemplo, de maneira bem simplificada, vamos supor que eu aleatoriamente escolhi um gene bem aqui, que codifica a cor do cabelo. E esse gene é encontrado no exato mesmo local no cromossomo homólogo correspondente, sendo que as versões desses genes podem ser diferentes. Um deles pode codificar o cabelo preto e o outro o castanho. E aí, quando chega a sua vez de ser mãe ou pai, você precisa passar um desses cromossomos homólogos para o seu filho. O que a princípio se resumiria a apenas passar um deles inteiro, como se fosse um bloco indivisível. Porém, existe um problema nisso. Cromossomos possuem muitos genes. Por exemplo, se aqui encontramos o da cor do cabelo, então aqui poderia ser o tamanho do nariz, aqui o da altura e esse o comprimento dos dedos e assim por diante. Agora imagina se cromossomos fossem indivisíveis. Isso faria com que todos os seus genes daquele cromossomo fossem para sempre conectados. Alguém com um cabelo preto obrigatoriamente teria que ter um nariz, altura, dedos e um monte de outras características de um jeito específico. Pois é, a quantidade possível de combinações de genes seria extremamente limitada. A diversidade biológica ficaria travada e para uma espécie em momentos difíceis, isso poderia significar a extinção. Imagine que uma nova doença terrível apareça e somente os indivíduos com a combinação de genes certa é capaz de sobreviver. Bom, nesse e em vários outros casos, seria muito melhor se existisse o maior número possível de combinações genéticas dentro da espécie, porque assim aumentaria as chances de que uma delas fosse a sortuda que vai conseguir sair dessa com vida. E para que a nossa espécie possua mais dessas combinações, nós possuímos a recombinação genética, ou crossing over. No momento crucial de passar os seus genes para as próximas gerações, cada par seu de cromossomos homólogos se misturam. Alguns trechos equivalentes são trocados de um par para outro, até que no final temos uma quimera cromossômica dos seus pais. E assim o seu filho pode ter incontáveis combinações de genes em cada cromossomo, exceto um deles. Se olhássemos os meus cromossomos num microscópio, poderíamos ver que todos se encaixam na descrição que acabamos de ver. Cada um possui um par homólogo basicamente de tamanho idêntico, até que encontramos isso aqui. Esse par claramente possui algo diferente. Um é bem menor que o outro. Um é chamado de cromossomo X e o outro de Y. Eles são os cromossomos sexuais. E a nossa espécie precisa que eles se mantenham diferentes, porque o papel deles é determinar o sexo biológico de um indivíduo. Essa determinação acontece da seguinte maneira. A princípio, todos nós somos mulheres, até que alguém diga ao contrário. E esse alguém é o cromossomo Y, porque antes de nascer, até certo ponto da gestação, todos nós estamos caminhando para nos tornarmos mulheres, até que o Y começa a agir. Nele existem genes únicos que desencadeiam no meio do desenvolvimento no útero uma cascata de reações. Elas vão criando um desvio de caminho que cria a diferenciação masculina. Ou seja, para que mulheres biológicas sejam geradas, elas não podem ter o Y. Esse seu par de cromossomos homólogos precisa ser um X e outro X. E nesse caso os dois vão ser parecidos, compatíveis, eles podem se recombinar, assim como outro par homólogo qualquer, o que é diferente de homens biológicos, que são X e Y. Nesse caso esse par é muito diferente para se recombinar. Um gene aqui no Y não tem um correspondente no X. Isso quer dizer que, de maneira simplificada, o Y é o único cromossomo que nunca pode se recombinar. O meu Y veio inteirinho do meu pai,
que veio do pai, do meu pai e assim por diante. E a princípio isso não seria um grande problema. Mas acontece que a recombinação genética faz mais do que apenas recombinar. A cada divisão celular abre-se uma porta para a chance de ocorrer algum tipo de erro na hora de duplicar o DNA. E ao longo de várias divisões, esses erros podem se acumular em algumas células, aqui e acolá, no corpo humano. Agora imagina se uma dessas células fosse justamente um óvulo ou um espermatozoide. Nesse caso, ela poderia dar origem a um organismo inteiro que teria todas as suas células com erros. Ele, ao longo da vida, poderia acumular assim mais erros que seriam passados para os seus descendentes também, e assim por diante. E no fim, depois de várias gerações, haveriam tantos erros que poderia se tornar comum pessoas nascerem com problemas graves e muitos serem inviáveis. A espécie eventualmente estaria extinta. Mas para nossa salvação temos a recombinação genética, que além de recombinar, ela faz uma espécie de checagem para ver se está tudo certinho com o DNA. E se não tiver, ela faz uma reparação. Por isso que todos os meus cromossomos não foram destruídos por esse acúmulo de erros, exceto o Y. Se lembra? Ele não passa por recombinação genética e assim não passa por essa reparação e por isso ele está desaparecendo. Antigamente, há milhões de anos, o X e o Y eram do mesmo tamanho. Porém, com o tempo, pelo fato de ter menos reparação, o Y foi perdendo genes. E pelo fato de não se recombinar, esse Y foi passado adiante inteirinho para as gerações seguintes, como se fosse um bloco único. Porções consideráveis do seu comprimento foram assim perdidas. Ele foi encolhendo. E o que é mais absurdo dessa história é que isso pode não ter um limite. Ele pode realmente desaparecer. E isso já aconteceu com outras espécies. 2 espécies de rato japonês já perderam o cromossomo Y por completo. E ainda mais impressionante é que algumas moscas perderam o Y 2 vezes. Depois dessas moscas perderem o Y pela primeira vez, os genes dele foram absorvidos por outro cromossomo. E sem poder se recombinar, ele também acabou passando pelo mesmo processo de desaparecimento de novo. E agora, esses insetos já estão no seu terceiro Y. Já perderam 2 cromossomos inteiros e, quem sabe, podem acabar perdendo mais. Enquanto isso, nós ainda temos o nosso Y. Porém, se a gente fizer as contas do tempo que ele levou para encolher tanto desde o seu surgimento, chegaremos à conclusão que nesse ritmo, talvez ele desapareça completamente em 4,6 milhões de anos. E talvez bem antes disso, existe uma pequena chance de que as perdas de genes levem todos os homens a se tornarem estéreis. E dentro desse cenário improvável, a única maneira da humanidade continuar existindo seria através de técnicas de engenharia genética. Teríamos que manter a espécie humana somente com mulheres. E para saber como seria isso, vai lá ver os stories que eu acabei de postar no Insta, vai dar uma olhadinha lá. Ok, mas então será que é isso? Nós estamos fadados a perder cromossomos até a extinção? Bom, existe um grande debate acadêmico sobre se isso vai realmente acontecer ou não. E os pesquisadores que dizem que não, também possuem algumas boas evidências. Em termos de genes, o nosso cromossomo Y está com a gente há centenas de milhões de anos. E se a gente comparar ele com o Y de chimpanzés, veremos que desde a época que as nossas linhagens divergiram na evolução, há 6 milhões de anos atrás, nós não perdemos um único gene sequer. E o mais importante de tudo é que o cromossomo Y desenvolveu seus próprios mecanismos internos para combater a falta de recombinação e reparação. Se o Y não pode se recombinar ou se reparar com o seu para-homólogo, bom, ele aprendeu a fazer isso por ele mesmo. Ele é capaz de fazer uma espécie de autorrecombinação para evitar que algo de errado acabe acontecendo. E se ainda assim acontecer, nem tudo está perdido. Porque ao invés de possuir apenas uma cópia de cada gene, o Y pode ter várias delas de reserva, que podem entrar em ação se a titular tiver algum problema. Por isso não podemos bater o martelo.
ainda precisamos olhar muito bem para dentro de nossas células, para entender melhor como será o futuro de toda a humanidade. E esse futuro pode ou não conter papagaios. É claro, papagaios conseguem falar, isso é incrível. E para saber como eles conseguem fazer isso, basta clicar bem aqui. Ou ver esse vídeo relacionado, assim como o Juan, que numa noite só viu 6 meteoros e ainda conseguiu tirar uma selfie com Júpiter e Saturno, que dá até para ver um pouquinho ali atrás. E Juan, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!